E aí, pessoal? Parece que todo mundo está falando do Canadá ultimamente, mas não pelos motivos de sempre. Claro, temos paisagens deslumbrantes, alces simpáticos e mais xarope de bordo do que você pode imaginar. Mas, por baixo dos panos, algo está mudando. As pessoas estão deixando o Canadá, especialmente a Colômbia Britânica, e isso tem muito a ver com o velho ditado: custa caro estar vivo. Antes que você comece a imaginar canadenses remando em canoas de lágrimas, vamos deixar claro, a Colômbia Britânica não é exatamente uma cidade fantasma, mas um êxodo recente para outras províncias, principalmente Alberta, tem dado o que falar. Só em 2023, a Colômbia Britânica viu uma perda líquida de mais de 8.600 pessoas para a migração interprovincial. É como dizer adeus a toda a população de Whistler, incluindo botas de esqui e tudo. Então, o que está impulsionando essa migração para o oeste? Em poucas palavras, o aperto implacável do custo de vida. Os custos de moradia na Colômbia Britânica atingiram níveis estratosféricos. Os salários não acompanharam o ritmo e até mesmo uma caixa de leite parece custar uma pequena fortuna. É o suficiente para fazer até mesmo os canadenses mais fanáticos questionarem sua lealdade a este belo, mas cada vez mais caro, canto do mundo. Vamos falar a real, ou melhor, do preço exorbitante do poutine. O custo de vida na Colômbia Britânica se tornou um passatempo nacional, e não no sentido divertido de vamos jogar curling. É o tipo de passatempo que te mantém acordado à noite, olhando para o seu saldo bancário e se perguntando se você pode pagar o avocado toast e o aluguel este mês. Spoiler? Provavelmente não. A moradia é a maior vilã, obviamente. Tentar comprar uma casa em Vancouver é como tentar ganhar na loteria, enquanto anda de monociclo em uma corda bamba. Claro, é tecnicamente possível, mas as chances estão contra você. E alugar não é muito melhor. O aluguel médio de um apartamento de um quarto em Vancouver vai te custar mais do que um mês de supermercado, e isso se você estiver comendo apenas miojo. Mas não é só a moradia. Tudo, desde mantimentos a transporte e entretenimento, parece custar R$1,50 na CB. É o suficiente para te fazer pensar se eles estão importando leite da Suíça e gasolina da Lua. E embora os salários na CB sejam geralmente mais altos do que em outras partes do Canadá, eles não acompanharam o ritmo do trem desgovernado das despesas. Ok, vamos jogar um joguinho chamado Adivinhe o Mercado Imobiliário. Em um canto, temos Vancouver, com suas vistas deslumbrantes para o oceano. Vida urbana agitada e preço médio de uma casa isolada em torno de $2 milhões. No outro canto, temos Calgary, Alberta, lar da Calgary Stampede. Uma cena artística surpreendentemente vibrante e um preço médio de uma casa isolada que é menos da metade do de Vancouver. Consegue adivinhar qual cidade está levando os moradores a fazerem as malas e irem para o leste? A resposta, meus amigos, é tão clara quanto um riacho das Montanhas Rochosas. Enquanto os moradores de Vancouver estão ocupados brigando por um apartamento do tamanho de uma caixa de sapatos, com vista para a lavanderia do vizinho, os moradores de Calgary estão relaxando em suas casas espaçosas com quintais e espaço suficiente para um churrasco, gás não incluso presumivelmente. Não é apenas a diferença de preço, é o estilo de vida que vem com ele. E não é só Calgary. Outras cidades de Alberta, como Edmonton e Red Deer, também estão vendo um influxo de transplantados da CB, atraídos pela promessa de moradias acessíveis e um custo de vida um pouco menos punitivo. Parece que, para muitos canadenses, o sonho de ter uma casa com um pedaço de grama supera o fascínio de viver em uma cidade digna de cartão postal, onde você não pode pagar nada, além de olhar para a paisagem. Agora, você deve estar pensando, mas a CB não tem uma economia forte? Eles não têm, tipo, árvores e outras coisas? Sim, CB.
Vocês realmente têm árvores, um belo litoral e um setor de tecnologia próspero. Mas mesmo a economia mais robusta nem sempre consegue compensar o peso esmagador de um mercado imobiliário fora de controle. Embora os salários na CB sejam geralmente mais altos do que em outras províncias, a diferença entre o que as pessoas ganham e o que elas têm que gastar está aumentando mais rápido do que os dentes de um castor roendo um bordo. E não vamos esquecer da competição. Vancouver, em particular, é um imã para jovens profissionais, o que é ótimo para a economia, mas não tão bom para suas chances de conseguir aquele emprego bem remunerado. Enquanto isso, em Alberta, o mercado de trabalho está em alta, principalmente no setor de energia. As empresas de petróleo e gás estão sempre em busca de trabalhadores qualificados e estão dispostas a pagar caro para atraí-los e retê-los. Então, se você é um soldador, um engenheiro, ou mesmo alguém que pode operar máquinas pesadas sem causar acidentalmente um grande desastre ambiental, Alberta pode ser seu passaporte para um futuro financeiramente mais seguro. Seção 5. Em busca de pastos mais verdes. O fascínio de Alberta. Então, por que tantos moradores da Colômbia Britânica estão fazendo as malas e indo para o leste? É o fascínio irresistível de chapéus de cowboy e dança country? A promessa de sol o ano todo e invernos amenos? Ou talvez seja a chance de finalmente comprar uma casa com mais de um banheiro? Ok, talvez os chapéus de cowboy e a dança country sejam um pouco exagerados, embora Calgary tenha uma estampide incrível. Mas a realidade é que Alberta oferece muito do que os moradores da CB procuram: acessibilidade, oportunidade e um ritmo de vida um pouco menos frenético. Os custos de moradia são significativamente mais baixos em Alberta, o que significa que você pode realmente pensar em comprar uma casa sem ter que vender seus órgãos internos no mercado negro. O mercado de trabalho é forte, particularmente no setor de energia, que oferece empregos bem remunerados e muitas oportunidades de progresso. E embora Alberta possa não ter o oceano, tem as montanhas rochosas, que são muito impressionantes por si só. Seção 6. Um influxo global. Imigração internacional para a Colômbia Britânica. Agora, antes que você comece a imaginar a Colômbia Britânica como uma cidade fantasma povoada apenas por ervas daninhas e fantasmas de lates caros, não vamos esquecer da imigração. Apesar do fluxo interprovincial, a população da Colômbia Britânica ainda está crescendo, graças em grande parte a um fluxo constante de recém-chegados de todo o mundo. Só em 2023, a Colômbia Britânica recebeu mais de 70 mil novos imigrantes, atraídos pela beleza natural da província, cultura diversificada e, sejamos honestos, pelo direito de se gabar de viver em uma das cidades mais caras do mundo. Esse influxo de recém-chegados ajuda a compensar a perda de residentes para outras províncias e contribui para o crescimento econômico da Colômbia Britânica. No entanto, também aumenta a pressão sobre o mercado imobiliário e os serviços sociais, já sobrecarregados. É um caso clássico de excesso de uma coisa boa. Embora a imigração seja essencial para uma economia próspera, ela também destaca a necessidade de moradias acessíveis e melhorias na infraestrutura. Seção 7. Tremores econômicos. Incerteza no horizonte. Mas espere, tem mais. Como se a crise do custo de vida não fosse suficiente para dar aos canadenses uma enxaqueca coletiva, também há algumas incertezas econômicas iminentes no horizonte. Lembra daquela coisa toda da pandemia global? Sim, isso ainda está tendo alguns efeitos persistentes na economia. A inflação está aumentando, o que significa que seu dinheiro não vai tão longe quanto costumava. As cadeias de suprimentos ainda estão se recuperando, o que significa que você pode ter que esperar um pouco mais por aquele novo smartphone ou aquele avocado toast. O horror. E então tem toda aquela coisa da guerra comercial. Lembra disso?
Sim, ainda é uma coisa, e não está ajudando ninguém, muito menos os canadenses. Toda essa incerteza econômica é suficiente para deixar até o canadense mais otimista um pouco nervoso. As pessoas estão começando a apertar os cintos, adiar grandes compras e, em geral, se preparar para qualquer tempestade econômica que possa estar se formando. E para aqueles que já lutam para sobreviver na Colômbia Britânica, esses ventos econômicos contrários estão apenas piorando as coisas. Seção 8. A montanha-russa do Bitcoin. Um sinal dos tempos? Bem, eu não sou um consultor financeiro, apesar de interpretar um na TV ocasionalmente. Mas há algo sobre a recente volatilidade no mercado de criptomoedas que parece estranhamente simbólico do clima econômico atual. O Bitcoin, a criptomoeda original, esteve em uma montanha-russa ultimamente, subindo a novas alturas em 1 minuto e despencando de volta à Terra no seguinte. Alguns especialistas acreditam que essa volatilidade é um sinal do que está por vir, um prenúncio de uma correção econômica maior. Outros dizem que é apenas o Bitcoin sendo Bitcoin, volátil, imprevisível e não para os fracos de coração. Qualquer que seja o motivo, está claro que estamos vivendo em tempos incertos, tanto economicamente quanto de outras formas. E para aqueles que estão considerando se mudar da Colômbia Britânica para Alberta, essas incertezas apenas adicionam outra camada de complexidade a uma decisão já difícil. Seção 9. A grande reorganização canadense. Tendências e previsões de migração. Então, o que o futuro reserva para a migração interprovincial no Canadá? A Colômbia Britânica continuará a perder residentes para Alberta e outras províncias. Alberta se tornará a nova terra prometida, transbordando de transplantados da CB, em busca de moradias acessíveis e um gostinho do dinheiro doce e doce do petróleo bruto? Só o tempo dirá, meus amigos. Mas uma coisa é certa: a crise do custo de vida no Canadá, particularmente na Colômbia Britânica, é real e está tendo um profundo impacto sobre onde as pessoas escolhem viver e trabalhar. À medida que os custos de moradia continuam a subir e as incertezas econômicas persistem, podemos esperar ver mais canadenses fazendo as malas e indo para pastos mais verdes e esperançosamente mais acessíveis. Então, apertem os cintos, Canadá. A grande reorganização canadense está apenas começando.